Olá pessoal, então estamos dando início à disciplina Saúde da População Negra do curso de especialização em Saúde da Família e eu sou o professor Gilvan Felipe. Nós estaremos juntos então ao longo dessa caminhada e os objetivos desse nosso primeiro encontro são discutir aspectos históricos contribuintes para o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, identificar aspectos relacionados à construção da saúde da população negra no Brasil e proporcionar a inclusão do tema étnico-racial no processo de formação permanente do Sistema Único de Saúde. Para nós iniciarmos, eu escolhi aqui um pequeno trecho exatamente da política que diz o seguinte: a Política Nacional de Saúde Integral na População Negra é uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades em saúde que acometem esta população e o reconhecimento de que as suas condições de vida resultam de injustos processos sociais, culturais e econômicos presentes na história do país. Apesar de ser um trecho curto, eu acho que vocês já puderam bem perceber que é um trecho que vem carregado de significados, carregado de informações, né? É fácil você ver, obviamente, logo pela comparação que foi feita com a imagem que se encontra logo abaixo, entre igualdade e equidade. Aqui nós já conseguimos observar a diferença entre os dois termos. Apesar da abolição oficial da escravatura dos povos africanos e seus descendentes, não há como negar que persiste, ainda hoje, ainda atualmente na sociedade, um racismo silencioso e não declarado, né? Nós podemos perceber isso com base, por exemplo, a precocidade dos óbitos da população negra em relação, quando comparados, obviamente, à população branca em diversas causas. Nós vamos salientar muito bem isso, inclusive, no nosso segundo encontro aqui na disciplina. Nas altas taxas de mortalidade materna, por exemplo, também, mortalidade infantil também, na maior prevalência de doenças crônicas de maneira geral, também de doenças infecciosas, nos altos índices de violência urbana também, a questão das agressões da população negra com índices bastante elevados, e isso leva a necessidade de refletir um pouco acerca da questão da igualdade e da equidade. Um dos princípios exatamente do Sistema Único de Saúde remete exatamente à questão de tratar de maneira desigual os desiguais, ou seja, é dar mais para quem precisa de mais. A ideia é basicamente essa, é relativamente simples. A gente consegue ver aqui na imagem a questão dos caixotes. Então, quem precisa de mais recebe mais, quem precisa de menos, então pode, sem menor problema, receber menos e ainda assim não se colocar em situação de risco ou de vulnerabilidade, como nós vamos ver ao longo do nosso encontro hoje. E até por isso fica claro, então, a importância do papel exercido pelos movimentos sociais, né? O papel de denúncia, o papel de conscientização, até mesmo para a construção, para a elaboração da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Como uma breve introdução aqui, a gente pode ver que eu trouxe um pequeno trecho ainda da política, que diz que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra define os princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades de gestão voltadas para a melhoria das condições de saúde desse segmento da população. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses termos, né? A marca, os objetivos,
as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades de gestão voltados, né, para a melhoria das condições de saúde da população negra. Porque eles são muito bem delimitados na política. E vocês têm acesso aí ao arquivo da política. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial a esses segmentos, porque eles são extremamente importantes, inclusive para a compreensão da política como um todo. E nós vamos ainda falar um pouco sobre eles, tanto nesse primeiro encontro como no nosso próximo encontro, né? Trata-se então de uma política transversal, né, de participação que envolve a participação de diversas secretarias e órgãos vinculados no Ministério da Saúde. É importantíssimo para a confirmação do princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde e tem como propósito, um dos principais propósitos, garantir uma maior equidade no que tange a efetivação do direito humano à saúde, tanto nos seus aspectos relativos à promoção da saúde, à atenção à necessidade de saúde, prevenção de agravamentos à saúde, tratamento e recuperação de doenças e agravos tanto transmissíveis quanto não transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional, tema esse que nós vamos abordar de maneira mais aprofundada no nosso segundo encontro. Além disso, é extremamente importante salientar a questão da implementação das ações afirmativas que buscam alcançar a equidade em saúde e assim promover, ainda que minimamente que seja, né, um pouquinho a cada dia, a questão da igualdade racial, né? Vocês viram que o tema da equidade ele se torna quase que transversal em toda a política. E sendo ela uma política transversal, há a necessidade de se reiterar a importância da participação dos diferentes níveis, melhor dizendo, de gestão, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual e até mesmo em nível federal. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela vai incluir um rol de ações, né? Tanto ações de cuidado, ações de atenção, promoção à saúde e prevenção de doenças, gestão participativa e participação popular e controle social. A participação da população no controle é extremamente relevante e bastante salientada na política que nós estamos estudando. A produção do conhecimento, o fomento da produção do conhecimento e a formação e educação permanente para os trabalhadores de saúde. Sobretudo, ela visa a promoção da equidade em saúde da população negra. Se nós fôssemos fazer uma síntese do que nós estamos vendo aqui hoje nesse primeiro encontro, ela seria exatamente essa a ideia que nós iríamos tratar, né? A busca pela equidade em saúde da população negra. E, para tanto, lança-se mão de uma série de artifícios e metodologias para que se consiga atingir esse objetivo. Bem, com relação aos aspectos históricos da saúde da população negra, que vão justamente embasar a construção dessa política, nós poderíamos pensar lá inicialmente, bem no Brasil colonial, a formação da sociedade colonial, né? A base dessa formação da sociedade colonial, né? Desde a vinda dos negros do continente africano para cá, nos porões de navios, né? Submetidos a uma série de doenças. Muitos deles, inclusive não sobreviveram a essa jornada, e a consequente objetificação dos negros durante o processo de escravidão. A história brasileira ela já se encontra bastante marcada nesse contexto, né? Não há como se voltar atrás. Frente a isso,
né? Mais adiante tem-se a formação, por exemplo, dos quilombos, onde os negros eles constituíram e constituem até hoje como sujeito de sua própria história, inicialmente como uma fonte de resistência, né, um local para onde fugiam alguns negros e posteriormente um local para manutenção inclusive da cultura, fonte de cultura e religião e manutenção desse aspecto ao longo do tempo. E por fim, um fator mais recente, nós tivemos o episódio da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que foi um marco na luta por condições dignas de saúde da população negra, da população brasileira em geral, incluindo a população negra, né, e que trouxe a ideia de saúde como direito universal. E aí, se é universal, então esse princípio da universalidade, ele independe de raça, independe de cor, independe de religião, independe de orientação sexual, enfim, ele está presente de maneira universal para toda a população. Se nós formos traçar, então, uma linha do tempo, nós temos aqui alguns fatos históricos interessantes que também subsidiaram a criação da política, bem como a sua manutenção ao longo do tempo, né? Nós tivemos, por exemplo, aí, em 1992, a inclusão do quesito cor no Sistema Municipal de Informação de São Paulo, né? Foi o início aqui no Brasil da adoção do quesito cor, mesmo que depois, ao longo dos anos, e com alterações que foram ocorrendo em nível de gestão, esse quesito ele tenha sido descontinuado por alguns momentos, mas tendo sido retomado em seguida. Logo em seguida, em 1996, nós tivemos, por exemplo, a mesa redonda sobre saúde da população negra no Ministério da Saúde. E aí, a questão de se enfatizar o quesito cor nas declarações de nascidos vivos, por exemplo, e de declaração de óbito nos sistemas nacionais, por exemplo, de informação sobre mortalidade, de nascidos vivos, e também de sujeitos de pesquisa. E além disso, a criação de programas e ações nacionais em estados e municípios sobre, por exemplo, doença falciforme. Nós tivemos mais adiante, em 2001, um workshop interagencial, né, de saúde da população negra, tendo como tema saúde da população negra uma questão de equidade, né? Houve-se então, por exemplo, a criação do Programa de Combate ao Racismo Institucional, né, a publicação do Manual de Doenças mais importantes por razões étnicas na população brasileira, afrodescendente, essa é uma publicação do Ministério da Saúde, e também a inclusão da doença falciforme e outras hemoglobulinopatias no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Já no ano de 2007, nós tivemos a 13ª Conferência Nacional de Saúde, sendo a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra um dos principais instrumentos de consolidação da equidade do Sistema Único de Saúde, tendo aí o seu reconhecimento, né? Mais adiante, no ano de 2009, nós tivemos a publicação no Diário Oficial da União da Portaria 992 do Ministério da Saúde, oficializando então a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E agora, um pouco mais recente, em 2010, nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei 12.288, também já ratificando ali a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra como fator relevante da saúde da população negra. E falando um pouco mais da política em si, nós temos aqui, por exemplo, algumas características da política, que são, por exemplo, as questões das ações programadas de diversas secretarias e órgãos vinculados ao Ministério da Saúde,
tendo em vista que essa se trata de uma política transversal. Ela não está presente somente na questão da assistência à saúde, mas pegando inclusive outros órgãos que estejam vinculados ao Ministério, outras secretarias da mesma forma, né? Outra característica é a formulação, a gestão e operações compartilhadas entre as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, e a relação íntima com os princípios do SUS e com as áreas correlatas, né? Nós temos aí a questão da universalidade presente desde o início da composição da política, bem como a equidade, que perpassa a política basicamente em todos os seus momentos, tendo aí, então, como uma das suas principais características, né? Se eu falo, por exemplo, de política nacional de saúde integral da população negra, eu posso traçar algumas linhas de inserção dessa política no Sistema Único de Saúde, né? Ela se insere, por exemplo, por meio de estratégias de gestão solidária e participativa entre as diversas esferas da gestão. Eu tenho também o quesito cor na produção de informação epidemiológica e a importância desse quesito cor, até para que se possa ressaltar possíveis iniquidades sociais presentes quando se faz essa segregação do quesito cor e raça. Temos também a ampliação e fortalecimento do controle social, até como um processo de fortalecimento da autonomia da população negra, né, retirando-a, na medida do possível, de uma questão de vulnerabilidade. Temos ainda estratégias de abordagem, combate e prevenção ao racismo institucional. Racismo institucional, tema que nós vamos abordar bastante ainda hoje, tendo se colocado como um limitador, uma barreira de acesso da população negra aos serviços de saúde de maneira geral, não só a população negra, mas a população que se encontra de uma maneira geral em questão de vulnerabilidade, e também implementação de ações afirmativas para a equidade. A equidade, como eu falei para vocês, sempre presente ao longo da política, né, de maneira bastante transversal. Para vocês terem uma ideia, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela se insere na dinâmica do Sistema Único de Saúde por meio, como eu disse, de estratégias de gestão solidária, né? Estados, Distrito Federal, municípios. Temos também a participação do próprio usuário, extremamente importante e relevante a participação do usuário no controle social, né? Inclui a adoção, inclusive, de estratégias operacionais, ações, metas para ampliar o acesso da população negra aos serviços do Sistema Único de Saúde, tendo aí como propósito, por exemplo, garantir um maior grau de equidade, né? No que tange à efetivação do direito humano à saúde, garantido constitucionalmente a partir da Constituição de 88, nos seus aspectos tanto de promoção quanto de prevenção, atenção e tratamento de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência na população negra, que serão alvo de nosso estudo mais adiante no nosso segundo encontro. Será um pouco mais enfatizado. Mas nós traremos ainda algumas informações em relação a isso, como, por exemplo, no Censo Demográfico de 2000, que traz ali uma série de sinais de iniquidades. Por exemplo, ele revelou que mais da metade dos brasileiros se definiam como brancos, né? No censo mais atual, a gente já tem uma inversão desse número, desse quantitativo, até por uma questão também de consciência da população em relação a essa questão de raça e cor, né? Para se ter ideia, no censo demográfico de 2000, 54% dos brasileiros ainda se definiam como brancos, 45% como negros, juntando aí então a população de pretos e pardos, né? Tendo em vista que tanto pretos e pardos tem uma disparidade em relação à questão
epidemiológica grande, muito grande em relação aos brancos de maneira em geral. E somente 0,4% sendo caracterizados como indígenas e amarelos. O censo de 2000, ele também constatou que, por exemplo, a participação percentual das populações autodeclaradas preta e indígena superou as projeções realizadas com base no censo que ocorreu antes, no ano de 91, que sugeria então a maior consciência, né, como essa maior autodeclaração no quesito cor e raça, sugerindo a maior consciência de brasileiros sobre o seu perfil étnico e racial. Com relação às iniquidades, nós temos, por exemplo, uma taxa de analfabetismo da população geral, cerca de 12,4% em 2001, sendo que essa taxa entre os negros chegava a 18,2%, né? Entre os brancos apenas 7,7%. Em média, para se ter ideia, a população branca estudava 6,9 anos, enquanto a negra apenas 4,7. Os dados em relação à pobreza, por exemplo, no que se refere à pobreza, outros estudos revelaram que negros correspondem a 65% da população pobre aqui no Brasil e 70% da população extremamente pobre, embora a população branca corresponda a apenas 45%. Os brancos, por sua vez, a população branca, são 54% da população total, mas somente 35% dos pobres e 30% dos extremamente pobres. Isso com base em dados da política de 2013. O nascimento, para você ter ideia, entre os nascidos vivos negros, a porcentagem proveniente de mães adolescentes, entre a idade de 15 e 19 anos, chegou a 29%, cerca de 1,7 vezes maior que os nascidos vivos brancos na mesma faixa etária. Verificou-se ainda que 62% das mães de nascidos brancos referiram ter passado por 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto essa porcentagem na população negra foi de apenas 37%, quase a metade. Em relação aos índices de mortalidade, nós temos, por exemplo, que os índices de prematuros em negros também tendem a ser maiores do que brancos, isso a gente observa em vários estudos. O risco também de uma criança preta ou parda, encaixada por definição como população negra, uma criança menor de 5 anos da população negra morrer por causas infecciosas e parasitárias é de cerca de 60%, 60% maior do que uma criança branca. Também o risco de morte por desnutrição, apresentando aí diferença gritante, cerca de 90% maior entre crianças pretas e pardas, quando comparadas com crianças da população branca. Além disso, o risco de uma pessoa negra morrer por causa externa é cerca de 56% maior do que uma pessoa branca, no caso de um homem negro. O risco ele chega a 70% maior do que um homem branco. O risco de morte por homicídios também é maior na população de pretos e pardos, independente do sexo, quando comparados com a população branca. E os índices de homicídios mostrou que pessoas com menor escolaridade eles apresentam maior risco de morte, mas nos indivíduos pretos e pardos esse risco de morte aumenta em relação à população branca, independente do nível de escolaridade que se esteja observando. Eu trago aqui para vocês o gráfico 1 do número de mortes maternas segundo as principais causas e cor de pele ou raça no Brasil entre os anos de 2000 e 2010, e nós encontramos em todos os quesitos analisados, aborto, hipertensão, hemorragia, infecção puerperal, doença do aparelho circulatório, causas diretas e indiretas, nós encontramos em todas um nível, uns índices de morte sempre maiores em mulheres
negras, né, no ano de 2010, quando comparadas aos demais critérios de raça e cor definidos pelo IBGE. E todo esse processo que nós estamos comentando aqui, da dificuldade de acesso da população negra ao serviço de assistência à saúde, bem como os índices mais deficientes em relação à saúde, todos eles estão relacionados a um processo denominado de racismo institucional, né? Ou seja, as instituições elas comprometem a sua atenção quando deixam de oferecer um serviço qualificado às pessoas em função de sua origem étnico-racial, o cor da pele ou cor da cultura, por exemplo, né? Seria uma falha apontada no serviço de saúde de maneira geral. E aí a produção sistemática dessa segregação étnico-racial nos processos institucionais, né, isso é o que a gente classifica como racismo institucional, gerando aí uma série de comportamentos discriminatórios, né? O racismo institucional, para vocês terem ideia, ele é visto como uma espécie de impossibilidade das instituições oferecerem serviços com equidade às pessoas, de maneira geral, em função de sua origem racial, produzindo aí uma falta de acesso, é uma espécie de barreira para a população negra, né? Por conta de comportamentos e procedimentos discriminatórios, formulação de políticas públicas que não atendem aos interesses da população negra, aumentando então a situação de desvantagem desse grupo populacional. Tende a colocar também pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem com relação ao acesso de benefícios gerados pelo Estado e por outras instituições ou organizações, né? E o exemplo que a gente encontra, as dimensões que a gente percebe disso, vão desde o âmbito interpessoal, que acontece no ponto do cuidado entre profissional e usuário, né? Tanto o preconceito do profissional em relação ao usuário, como o inverso, né? Preconceito também do usuário, que pode acontecer em relação ao profissional, e também no próprio âmbito político-programático, na formulação das políticas de saúde, né? Então, é uma barreira para a implementação, o racismo institucional é uma barreira para a implementação efetiva da Política Nacional de Saúde Integral da população negra, e eu, como exemplos dessas barreiras, com base no racismo institucional, nós temos quando ocorre, por exemplo, um atendimento diferenciado de um cidadão negro e um cidadão branco, né? O fato de não tocar e não olhar nos olhos, né, do usuário negro, não orientar adequadamente esse indivíduo com relação às medidas necessárias para o tratamento de uma determinada enfermidade ou mesmo para a sua profilaxia, né, oferecer até um número menor de consultas e atendimentos, como no caso, por exemplo, das gestantes, durante as consultas de pré-natal, não utilizar a melhor evidência científica, inclusive quando se trata da necessidade de troca de medicamento por conta de alguma reação adversa ou do não efeito esperado desse medicamento, e também utilizar expressões depreciativas, mesmo que pretensamente disfarçadas de expressões carinhosas, como, por exemplo, a adoção de pequenos apelidos, ao invés de se dirigir à pessoa pelo seu nome, né? A ausência também de um recorte étnico-racial na produção de informações também pode estar relacionado ao racismo institucional, que dificulta a avaliação, né, dos dados epidemiológicos gerados, né, a negligência do atendimento profissional de maneira geral nos serviços de saúde, né? Até a utilização, por exemplo, como já citei, das expressões depreciativas. O ideal é que se utilize realmente o nome do usuário quando você está conversando com ele, né? A dificuldade em aceitar ser, por exemplo, liderado por profissionais negros, aí já está a relação do âmbito entre um profissional com o outro, a relação interpessoal entre profissionais,
que pode chegar inclusive a prejudicar o atendimento do usuário que busca assistência no serviço de saúde. Ok? Então, pessoal, isso aqui foi uma breve explanação do contexto histórico de surgimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, de sua importância, de sua relevância, né? Iniciamos já aqui com alguns dados epidemiológicos que justificam a necessidade de criação dessa política, e nós daremos continuidade à abordagem da política no nosso segundo encontro, enfatizando ainda mais a importância da epidemiologia no estudo da política e na justificativa de sua importância frente à saúde da população negra no Sistema Único de Saúde. Então foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Nos encontramos então no nosso segundo módulo. Espero que vocês tenham gostado e até lá!